Meus queridos irmãos, iniciamos hoje a nova série de mensagens, Shabá, aprendendo a descansar em Deus. Quando nos apegamos ao relato da criação, registrado no livro de Gênesis, nos deparamos com o senhorio, Deus literalmente como o Senhor da criação, como o único que tem poder para criar todas as coisas. Mas também podemos ver de forma muito clara algumas características da sua natureza. Deus também como o Senhor do planejamento estratégico, já que decidiu, dia após dia, definir e concretizar etapas da criação. Vemos Deus como Senhor da administração, tudo muito bem calculado, tudo em sintonia, e por fim, o senhorio de Deus sobre a criatividade, o Senhor da criação. Mas perceba que após o sexto dia, 6 dias de profunda criação, houve o descanso do sétimo dia. Então Deus para no sétimo dia para contemplar toda a sua criação, para se alegrar e para ver a glorificação de tudo aquilo que foi feito. Falar sobre o descanso, hoje iremos tratar sobre a importância do descanso físico. Nós precisamos desse descanso físico. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vemos que depois do livro de Salmos, vem Provérbios e logo em seguida Eclesiastes. Então, por favor, abra agora a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos orar e clamar ao Senhor que Ele fale poderosamente ao nosso coração. Pai, te engrandecemos e louvamos o teu santo nome por tua majestade, por teu poder. E nesse exato momento, como igreja, como filhos teus, te suplicamos, ministra o nosso coração, que a tua palavra venha agora nos transformar, que a tua palavra nos ensine um pouco mais sobre o teu querer, e que juntos possamos alcançar a maturidade espiritual que tanto engrandece o nome do Senhor e te exalta. Tem misericórdia de nós, que a tua vontade revelada, registrada nas Sagradas Escrituras, venha como um manancial para as nossas vidas, para nos limpar, curar e libertar, em nome de Jesus, que todos digam amém. O livro de Eclesiastes é conhecido por expor princípios de como viver. Claro que Eclesiastes compõe tantos outros livros que formam a Bíblia, e a Bíblia no todo, de Gênesis a Apocalipse, é sim um manual para ser feliz, um manual para ter vida plena. E Salomão nos presenteia com algumas sabedorias, com alguns princípios. Mas também nós vemos que nesse texto que acabamos de ler, Salomão traz condições que estão opostas. Esse texto mesmo eu já presenciei sendo lido e ensinado em momentos mais diversos, de nascimento a luto, de bodas de prata, de casais a debutantes, que faziam ali 15 anos, a bodas de ouro e tudo mais. Então, há comemorações, mínimas, mas também mais elevadas no sentido de tempo. Há momentos de tristeza, mas também instantes de profunda alegria. Mas o que nós podemos aprender sobre o que Salomão fala aqui? Que no descanso do Senhor, enfrentamos etapas, vivenciamos ciclos que ora estão sendo abertos, ora percorridos e em outros instantes finalizados, mas que
existe um objetivo do nosso Deus, que está no verso 1 e verso 2. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É isso que o rei Salomão fala no versículo 1, e depois, como foi lido, traz aqui, ponto a ponto, questões, condições opostas, mas que se concretizam na vontade de Deus. Eu tenho uma pergunta: quantos aqui têm investido no seu descanso físico? Levantando as mãos. Pouquíssimas pessoas. Continuem assim, vocês têm obedecido ao Senhor. Quantos têm dormido bem? Meu Deus, sério, vocês estão tendo o quê? Insônia? Quantos têm dormido bem? Pelo menos 8 horas. Gente, vocês estão obedecendo a Deus. E é o primeiro ponto que queremos falar aqui sobre o descanso. O descanso físico não deve ser opcional. É um ato de obediência ao Senhor. O que nós vemos no relato da criação, muito bem exposto nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, escrito pelo profeta Moisés, é que Deus criou todas as coisas em total sintonia, beleza, tudo isso para revelar a sua soberania, a sua divindade, mas ele descansa no 7º dia, não por estar exausto, mas por implantar ali um princípio. Todos nós precisamos ter um tempo de descanso. Todos nós temos que ter um instante, um período curto, porém proveitoso, de pararmos literalmente. E quando nós vemos que, ao não negociarmos, ao não vendermos o nosso descanso, ao não abrirmos mão, mas pelo contrário, termos como prioridade em nossa vida, estamos glorificando o nome do Senhor. O texto não cita especificamente o tempo de descansar, mas ele não é exaustivo sobre as várias etapas da vida. Independente de qualquer etapa, nós não podemos fugir desse princípio. Deus nos permite descansar. O que foi que o rei Davi falou no Salmo 91, salvo engano? Que nós habitamos à sombra do Onipotente, pois ali descansamos. O descanso em Deus é como a alegria, não é circunstancial, é existencial. Não vem das circunstâncias, mas brota de um coração voltado ao Senhor, obediente ao Senhor. Então, o descanso tem que fazer parte da nossa vida. O significado de Shabá, ele é inspirado no 7º dia, literalmente o dia que o Senhor descansou, não trabalhou. É o dia de descanso semanal do judaísmo. O judeu inicia o seu descanso no pôr do sol da sexta-feira e só volta às suas atividades no pôr do sol do sábado, ou, aliás, após o pôr do sol do sábado. Eles guardam o sábado, descansam no sábado, pelo princípio da criação. Nós cremos que o dia do descanso é o domingo, porque foi o dia da redenção, foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas, queridos, o poder ou a transformação não está no dia, está na nossa intenção de obedecer ou não ao Senhor. Torna a dizer, quem tem descansado fisicamente, quem tem tirado de forma estratégica momentos para uma boa leitura, para um bom cafezinho, para um bom bate-papo, além de todas as vantagens terapêuticas que isso pode trazer, eu quero te dizer, você está obedecendo ao Senhor. Pouco é se falado sobre isso, mas é totalmente bíblico. Não existe tempo sem alguns intervalos. E são nesses intervalos que nós vemos que Deus deixa uma ordem. Para quem não sabe, o descanso é o quarto dos 10 mandamentos. Foi ordem do Senhor, que tem que se descansar. Deus trata como uma ordem, por reconhecer que é importantíssimo. Deus vive esse princípio para revelar a sua importância e logo de nos servir de inspiração. É necessário o descanso físico em nossa caminhada aqui na terra. É necessário, assim como o próprio Deus, pararmos um pouquinho,
contemplarmos a criação e dizer, olha, mesmo diante de tantos afazeres, eu estou parando e estou contemplando Deus continuar agindo em minha vida e em meu favor. Amém, meus irmãos? Esse é o princípio, guarda no coração. Eu preciso descansar, não é opcional, é um ato de obediência. Deus nos orienta assim fazermos. Segunda lição, descansar para quê? Não é descansar para se tornar mais preguiçoso, é descansar para contemplar o agir de Deus. Vivemos em uma sociedade muito preguiçosa, é bem verdade, inspirada no padrão ganhar dinheiro com pouco trabalho. Milionários não faltam que desejam ser, mas quando o assunto é trabalho, é um árduo ter que completar 40 horas semanais, 20 horas semanais, 50 horas semanais. Contudo, o descanso é necessário, não para nos induzir a uma ociosidade, nem tampouco a procrastinação. O que é a procrastinação? É o adiamento daquilo que eu preciso fazer hoje. É jogar para amanhã, e uma manhã assim bem distante, sabe, daqui a uma semana, amanhã eu faço. Você não tem nem noção quando vai fazer. O que nós temos o dever de fazer hoje. Então, o descanso não me conduz à preguiça. Porque aí que está, se o preguiçoso começar a alegar que tamanha desocupação é porque está obedecendo a Deus, é mentira. Não é um descanso que o conduz à preguiça. Certa vez eu li uma literatura cujo autor dizia com toda a convicção que o trabalho é árduo, é chato, porque é fruto do pecado. Não é assim que a Bíblia nos ensina. O trabalho é uma bênção, porque foi criado por Deus, amém? O trabalho é maravilhoso. Deus implantou o trabalho, a carga horária, quando chegou para Adão e deu a ele a responsabilidade, olha, vai colocar o nome de cada bichinho que você vê, de cada animal, chega lá e coloca o nome. Tem alguns que vão ser parecidos com seres humaninhos, e você vai chegar lá e vai colocar o nome dele, você vai ter afeto, sabe, vai ter aproximação. Estava se implantando o que ali? O trabalho, a bênção do trabalho. Contudo, ao sair do Éden, aí que as motivações mudaram. Certa vez uma irmã me procurou, pedindo oração, dizendo que estava sofrendo muito problema no trabalho, muita perseguição, e que o diabo tinha se levantado para acabar com a vida dela, e implantou no trabalho dela o ponto digital. E eu disse, minha irmã, não é pecado ter ponto digital, e não foi o diabo que fez isso. O pecado vem de nós. Quando mentimos, trabalhar 40 horas semanais, quando só pisamos ali 10 horas e só produzimos 1,5. O pecado está em não ver um trabalho como uma prestação de contas para com Deus, mas visualizar apenas no ambiente, né, físico, visual. Não, o meu chefe está vendo, o meu chefe não está vendo. Não, o chefe do setor vai descobrir, não vai. Então, nós precisamos entender que o trabalho é uma bênção. E por que o descanso é importante? Para eu amar um pouco mais meu trabalho, amém? Queridos, existe uma motivação para amarmos nosso trabalho, quem quer saber? Nós trabalhamos para glorificar a Deus. Se nos acordarmos com essa verdade no coração, não vai ser árduo começar a semana. O descanso se faz necessário para que eu me renove, para que eu não veja o rosto de pessoas que eu não gosto no meu trabalho, passe 2 dias sem ver, e na segunda-feira esteja lá, sorridente, feliz, porque eu estou ali para glorificar o nome do Senhor. Então o descanso é um período que nós temos para renovar a nossa força. Então a semana não pode começar, né, da pior maneira possível, mas tem que ser entendida, olha, eu tenho meu final de semana para descansar, porque na segunda-feira voltarei à sala de aula, e estou ali de forma primária para glorificar o nome do Senhor. Passou o final de semana, vou ter que trabalhar na segunda-feira, trabalhar a semana toda, sabe, com o único objetivo, glorificar
o nome do Senhor. Então, o Shabá no descanso físico para o trabalhador, para o estudante, para aquela pessoa que administra a sua casa e tem dias que não precisa cumprir seus afazeres porque vem alguém que limpa a casa. Entenda, tudo isso é para renovarmos as nossas forças, para logo em seguida voltarmos para a bênção que é o nosso trabalho. Amém? Diga isso, meu trabalho é uma bênção do Senhor, porque estamos ali para glorificar a Deus. Então é necessário que possamos entender isso. Em primeiro lugar, o descanso físico, o Shabá, não é opcional. Eu durmo bem, eu descanso para obedecer a Deus, porque Ele deixou a ordem e tem que ser cumprida. Eu descanso não para começar um período de preguiça em minha vida, mas eu descanso para me renovar e logo em seguida retomar o que Deus decidiu, onde Deus decidiu me colocar, para que ali eu glorificasse o nome dEle. O próprio Deus deixou um mandato cultural para toda a humanidade, para os seus filhos: dominem sobre todas as coisas. Então, se você se destaca pelo profissional que você está glorificando o nome do Senhor. Se você é um aluno assíduo, compromissado, sabe, você está glorificando o nome do Senhor, porque tudo tem que ser usado pelo cristão como forma de resgatar para quem? Para o Deus da vida. Amém, meus irmãos? Não é opcional, é um ato de obediência. O descanso nos renova. O descanso tem que existir não para a preguiça, mas para o renovo. Mas por fim, o descanso é necessário para estreitarmos nossa comunhão com Deus. Vivemos em uma sociedade totalmente acelerada. É impressionante. Você se esforça para zerar as conversas do WhatsApp, daqui a pouquinho tem mais 30 conversas para você ler. Os e-mails não param, as ligações não cessam, os compromissos só fazem aumentar. Vai para um lugar, vai para o outro, junta com engarrafamento. Então, é nesse mundo louco que a gente tem que muitas vezes dar uma pausa e dizer: eu preciso me desligar de tudo, eu preciso me desligar daquilo que está me desviando, que está tirando minha atenção ou que está me distraindo, para que eu possa de forma intencional buscar mais o Senhor. Eu tenho alguns amigos de trabalho que eu admiro muito, e eles desde sempre saem da sala, vão na copa e voltam, e eles usam uma garrafinha térmica de 1,5 litro, 2 litros, e é interessante que todos os dias, 2 ou 3 vezes, vai lá, enche a água e volta. E eu percebo que eles fazem isso naturalmente. Eles não compartilham: estou com sede. Mas eu tenho certeza também que nos primeiros dias foram totalmente intencionais. Eu tenho que tomar água. Eu preciso tomar água. O que eu quero falar sobre isso? Que quando o assunto é estreitarmos nosso relacionamento com Deus, temos que ser intencionais. Para em um futuro próximo vivermos a bênção da naturalidade. Como? Nossa, todos os dias eu não sei começar o meu dia sem orar. Tornou-se algo natural. Uma bênção para as nossas vidas. Olha, todos os dias eu reservo um tempo para ler a palavra do Senhor. Todos os dias. É algo natural. Faz parte do seu DNA. Não, 1 vez por semana, 2 vezes por semana eu tenho que jejuar. E o verdadeiro jejum, o jejum eficaz, é aquele que só tem um objetivo: que seja feita a vontade do Senhor. Todo jejum que o objetivo é que Deus faça a vontade dele, dá certo. Então essa deve ser a razão do nosso jejum. Sermos o quê? Intencionais. Então o tempo do descanso, o tempo de se desligar desse mundo acelerado, o tempo de não ser distraído pelas milhares de coisas que tentam tirar nossa visão, tem um único objetivo: termos uma qualidade de tempo com o Senhor. Você conhece alguém que não consegue parar de trabalhar? Emenda, sabe, com o final de semana. Emenda com o final de semana, a semana toda. E vai. Pois bem, existem alguns riscos enormes. Porque por trás de toda pessoa que não para de trabalhar, tem um pecado destruidor, chamado ganância. Quem não consegue parar de trabalhar,
tem uma ganância dentro de si que o estimula. Segundo aspecto, por trás de alguém que não consegue parar de trabalhar, gente, é mês após mês, é ano após ano, existe algo sendo construído, ou já concreto: a solidão. Pessoas que não conseguem parar de trabalhar são pessoas solitárias, não conseguem construir uma família, têm dificuldade. Por fim, atrás de pessoas que não conseguem parar de trabalhar, existe o grande risco da dominadora ingratidão. São pessoas extremamente insatisfeitas, já tem tudo, mas a ganância, a solidão, faz com que busque cada vez ter mais, mais e mais, e nunca acham ter o bastante. Por quê? Porque não estão obedecendo a um princípio bíblico: no 7º dia descansarás. Em um dia da tua semana, que pode ser na segunda, na terça, na quarta, não sei como são os teus plantões, o teu horário semanal, mas nós precisamos de um tempo de descanso, parar. Recentemente eu fui exortado pela minha esposa, que eu estava cometendo um pecado e não estava percebendo esse pecado. Não largava o celular ao chegar em casa. Imagina, saia para trabalhar às 7 horas da manhã, tem dia que eu trabalho quase 12 horas, volto quase 7 horas da noite, e aí chegou um dia que, enquanto estava lá, aquele momento, né, ela com a nossa filha, Beatriz, brincando e tudo mais, ela me fez uma pergunta, eu disse sim, mas eu era para ter dito não. Mas eu não entendi a pergunta, gente. Isso não acontece com os homens, né? Mas as mulheres fazem muito essa pegadinha. E aí, naquele instante, ela disse: você viu o que você respondeu? Eu disse: não. E naquele momento ela disse: meu amor, esse teu celular tem te separado da gente. Eu disse: Jesus, eu quebro ou choro antes, hein? E aí firmamos um compromisso. Chego em casa 1 hora sem celular. Meu contato: louça do jantar, gaiola do passarinho para limpar, lixo para descer, tempo para brincar, assistir Peppa Pig com Bia, sabe? E ter aquele momento de qualidade de tempo. Nós precisamos ser intencionais. Então, parar para descansar, priorizando quem nós devemos priorizar, é algo totalmente necessário. O maná no deserto vinha no dia certo, porque tinha um momento que eles tinham que parar, não tinham o que fazer, não poderiam erguer fogueiras, não poderiam trazer, sabe, um pouquinho de cada pessoa, vai, traz isso, traz aquilo, vamos juntar aqui, vamos ver o que sai nesse almoço. Não, o povo de Israel no deserto tinha que parar, e Deus mandava toda a alimentação. Paremos um pouquinho, para ver o agir de Deus, o trabalhar dele, e vamos crer que ele tem nos conduzido. Conclusão: glorificamos ao Senhor no descanso, quando nos aproximamos dele. Momento de descansar é momento de deixar aquilo que nos distrai e buscarmos o Senhor. Glorificamos a Deus no descanso, quando temos momentos significativos com quem amamos, familiares, amigos, colegas que nos fazem bem. É necessário termos esses momentos, que sejamos intencionais. A última conclusão: que sejamos intencionais no orar, no ler a palavra, no jejuar, porque tudo isso nos levará mais próximo de Deus. E nós temos um Senhor que trabalha enquanto nós descansamos. Permita Deus trabalhar por você. Decida descansar a partir de hoje. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.